Fala pessoal, tudo bem? A seleção francesa venceu mais uma e chegou à semifinal da Copa do Mundo. Num jogo em que a Inglaterra foi melhor durante boa parte da partida, mas quem passou foi a França. Os comandados de The Champs chegarão ao bicampeonato mundial? É sobre essa questão que nós vamos discutir nesse vídeo. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Já se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nenhum conteúdo sobre a Copa do Mundo. Meus amigos, a França não jogou bem novamente, né? A gente viu contra a Inglaterra tendo um volume de jogo muito maior, finalizando mais, tendo um controle de jogo da partida durante boa parte, inclusive. O primeiro gol da França saiu numa roubada de bola que eu achei falta, tá? Inclusive acho que o Wilton Pereira Sampaio fez uma partida muito ruim, algumas faltas muito importantes que poderiam ser jogadas importantes, principalmente para a Inglaterra, ele acabou não dando, e isso pode ter influenciado no resultado. Inclusive, acabei de citar um lance em que o árbitro não deu a falta e a jogada seguiu e acabou resultando no primeiro gol da França, no gol do Tchouaméni. Mas a Inglaterra foi muito melhor no jogo, cara. Senti isso, conseguiu deixar a França acuada, né? A gente costuma dizer que o ponto, acho que a maior vulnerabilidade dessa seleção da França seja a recomposição, porque do meio para frente tem jogadores muito técnicos, né? E isso causa uma certa dificuldade na hora de recompor, na hora de fazer essa transição defensiva, de montar as linhas de marcação lá atrás, de pressionar o portador da bola. Até porque são jogadores muito técnicos, e jogador muito técnico não tem por característica costume de fazer isso. Mas a Inglaterra conseguiu sufocar a seleção da França, com o Saka bem na partida, com o Foden, com o Harry Kane buscando essa bola mais no pé dos volantes para surgir espaços às costas. Ele fez uma ótima partida, apesar do pênalti perdido, né, do segundo pênalti. O primeiro, né, o gol da Inglaterra também acabou sendo um pênalti que ele converteu, mas no segundo ele acabou isolando um gol que foi já no finalzinho da partida e poderia ter empatado o jogo. Mas o Declan Rice foi muito bem, o Henderson foi muito bem, o Bellingham, até o Maguire fez uma boa partida. E a seleção da França, de certa forma, se sentiu acuada no jogo, né? Mas, apesar disso tudo, apesar das melhores oportunidades terem sido da Inglaterra, a França acabou vencendo, né? No segundo tempo, quando a Inglaterra estava melhor, no primeiro gol a seleção inglesa também estava melhor e acabou sofrendo o gol do Tchouaméni. E no segundo, novamente, numa jogada pelo lado esquerdo, o Griezmann acabou cruzando e o Giroud fez de cabeça. Mas a sensação que fica, e eu já vou comentar sobre os outros jogos para explicar o meu ponto de vista, é de uma certa impotência dos outros times quando vão enfrentar a França. Por quê? A França na primeira rodada venceu a Austrália. A Austrália começou vencendo, abriu o placar no início do jogo, e a França aos poucos foi fazendo o seu jogo e conseguiu chegar a 4 gols, venceu por 4-1. Na segunda rodada, um jogo muito difícil com a Dinamarca. A Dinamarca conseguiu anular um pouquinho a seleção francesa, fez o gol de empate, né? A seleção francesa abriu o placar e a Dinamarca empatou, e no final a seleção francesa acabou chegando ao segundo gol, mas foi um jogo que a Dinamarca causou muitas dificuldades para a França, jogou muito bem naquela partida, inclusive uma raridade da Dinamarca nessa Copa do Mundo. E na terceira rodada, não vou levar muito em consideração, porque a França jogou com o time reserva e acabou perdendo para a Tunísia. Nas oitavas de final, enfrentou uma Polônia com uma postura diferente. Na fase de grupos, a Polônia acabou tendo uma postura contra a Argentina muito passiva, e a Argentina acabou bailando em campo, né? Conseguindo vencer sem muitas dificuldades. Mas no jogo contra a França, a Polônia deu muitas dificuldades. Inclusive no primeiro tempo, teve um bombardeio, entre aspas, né? Com finalizações de dentro da área, o Varane tirando a bola na linha do gol, enfim. A Polônia causou muitas dificuldades para a seleção francesa, e mesmo assim a França acabou vencendo por 3-1. E contra a Inglaterra a mesma coisa. O adversário foi melhor durante boa parte da partida, e a seleção francesa conseguiu chegar aos gols da vitória. Então isso causa uma certa impotência no adversário. Há um tempo eu estou citando que a seleção francesa tem o melhor elenco e talvez tenha o melhor 11 iniciais do campeonato, e de fato é o sentimento que fica, né? Porque mesmo que a França não consiga tomar o controle da partida, principalmente com a bola, quando a França consegue atacar, sempre chega com perigo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo,
por dentro. É uma seleção que tem muitas variedades de jogadas, né? Com os pontas por fora, pontas por dentro, Griezmann entre linhas, Griezmann mais perto dos volantes, com os laterais por fora, atacando a profundidade, por dentro, ajudando na criação de jogadas, com o Giroud fazendo pivô, Giroud atacando a profundidade. A seleção da França tem uma presença de área muito boa. Enfim, é uma seleção que tem muitas alternativas, principalmente para chegar à área do adversário, para entrar na área do adversário, seja pelo lado ou por dentro. Então é uma seleção que tem um poder de fogo muito bom, muito forte, apesar de ter perdido o Benzema, apesar de ter tido muitas lesões antes e durante o torneio, né? Eu posso citar o Pogba, o Kanté, o Lucas Hernandez, o próprio Benzema, o Nkunku, enfim, são vários desfalques dessa seleção, o próprio Kimpembe, são vários desfalques dessa seleção francesa, e pelo time que eles têm, pelo elenco, pelos jogadores de grande qualidade, eles conseguem chegar ao resultado que precisam, apesar de não jogarem bem, apesar de não terem o controle da partida. E isso é um sentimento de potência para os adversários, né? Eu senti muito isso dos jogadores da Inglaterra hoje, porque a Inglaterra jogou muito melhor, teve essa questão da arbitragem que eu já citei, pode ter sim influenciado no resultado, e talvez em 3, 4 chegadas da seleção francesa, eles acabaram fazendo 2 gols. Então é uma seleção muito forte, com jogadores muito bons, vitoriosos, cascudos, um trabalho longo do Deschamps, né? Então é uma seleção com essas características e que consegue aproveitar bem as vulnerabilidades do adversário. E uma força psicológica muito boa, né? Um mental muito forte. A gente vê que a seleção francesa sofre pressão e os jogadores não se abalam, né? Eles levam o jogo como se estivesse tudo na maior naturalidade, na maior normalidade. Agora a França vai enfrentar Marrocos, uma seleção dura, talvez o melhor sistema defensivo dessa Copa do Mundo. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, já projetando o confronto das semifinais entre Argentina e Holanda e França e Marrocos. Então fique ligado, eu vou soltar entre domingo e segunda-feira. Então vai ter um confronto muito difícil, mas, cara, eu fico com a sensação de que, por mais que o adversário bata, por mais que o adversário incomode, consiga agredir no bom sentido, o sentimento que fica é que a França vai chegar 3, 4 vezes e vai fazer 2, 3 gols e decretar o resultado. Não sei se você tem essa mesma impressão. Se tiver, opine aqui, comente, é muito importante a sua opinião pra gente debater sobre isso. E fale também qual vai ser o resultado entre França e Marrocos. O que você espera dessa partida? Valeu, galera, muito obrigado pela audiência e um grande abraço.